Boa noite! Boa noite a todos! Muito bem-vindos à nossa live de segunda para uma live de primeira. Muito obrigada por quem está aqui, para quem vai assistir depois. Muito obrigada pela audiência, pelos comentários. Tudo que vocês vão participando aqui, para mim, é sempre um combustível para fazer uma próxima live, tá? Então, quero já agradecer de antemão vocês todos que estão me ouvindo, que estão me vendo. Aliás, quem está aí ao vivo, por favor, me avisa aí, dá um joinha se estão me ouvindo, se estão me vendo, por favor, para a gente começar a nossa live e falar sobre assuntos espinhosos, mas com leveza, obviamente, com o humor necessário para a gente enfrentar todas as coisas que a gente precisa no dia a dia, tá? Então, se você estiver aí me ouvindo, faz um joinha aqui só para mim, só para dizer se tá tudo ok, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá? Então, assim, para quem me acompanha aqui, né, e aí eu sempre falo o seguinte, não é a quantidade e sim a qualidade dos seguidores que a gente tem é que importa, né? Então, assim, eu fico pensando como é que deve ser para as pessoas que têm que administrar 1 milhão de pessoas, porque deve ser um negócio meio doido, né? Porque eu com 6 mil e pouquinhas pessoas, assim, já fica... As pessoas fazem perguntas no direct e tudo mais, fazem comentários, e aí eu fico pensando como é que esse povo do 1 milhão dá conta, né? Deve ter alguém para dar conta para eles, né? Mas enfim, então assim, durante essas últimas semanas andei meio desaparecida aqui da internet, aqui do Instagram, e justamente por isso eu quis trazer esse assunto para vocês hoje. Eu quis trazer esse assunto sobre: você escuta os sinais do seu corpo? Pois a nutricionista que vos fala não escutou os sinais do corpo dela. E aí o que aconteceu? A pessoa ficou dodói, óbvio, né? Então, eu quis trazer esse tema hoje para cá, justamente porque as pessoas acham assim, a pessoa que trabalha com saúde, né, um profissional de saúde, ele obviamente, né, vai fazer rigorosamente tudo que manda o figurino. Não é bem assim, né? Então, como somos seres humanos, e aí eu acho importante aprender com a experiência do outro. Acho importante que a gente divida essas coisas, as nossas fraquezas. As pessoas colocam muito, né, o que é bonito. Vamos lá, vamos compartilhar viagens, looks glamourosos, vamos compartilhar skincare, vamos compartilhar dias na praia, mas vamos compartilhar também as mazelas, tá? Então, comecei na semana retrasada, antes do feriado lá de 7 de setembro, comecei com um incômodo, né? E aí eu andei para o incômodo, sabe? Eu falei, deixa pra lá, isso aqui não é nada não. 4 dias depois, eu comecei a ter febre, comecei a tremer de febre. E a febre só dava no final da tarde. Ou seja, quando eu fui para o hospital quase uma semana depois, eu estava com uma infecção renal muito avançada, né? E aí a pessoa com sintomas horrorosos, com uma fadiga profunda, enfim... o que era apenas um incômodo virou uma infecção grande, muito grande, tá? E que tá deixando sequela até agora, né? Então eu tô tomando antibiótico, usando medicação, enfim. Às vezes a gente acha que, não é nada não. Prestem sempre atenção aos sinais. E aí a gente vai falar agora sobre esses sinais visíveis e invisíveis que o nosso corpo vai dando e que a gente vai ignorando solenemente, que a gente vai falando, não, daqui a pouco eu vejo isso, e quando a gente olha, já passou uma semana, já passou um mês, já passou até o ano, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os nossos, vamos deixar pra lá, daqui a pouco eu vejo isso, a gente precisa ter atenção com esse tipo de atitude com a nossa saúde, com o nosso corpo, tá? Então, assim, quais são esses sinais? Às vezes, gente, os sinais são muito invisíveis, né? E é por isso que a gente fala tanto de prevenção. Eu falo muito sobre prevenção com exames de sangue, fazer a rotina dos seus médicos, né? Então, assim, as mulheres irem ao ginecologista, os homens irem ao urologista, clínico geral, cardiologista. Gente, não tô sentindo nada, mas vai lá e dá uma olhada. Não custa. E aí eu tenho alguns pacientes que
acabam comentando, ai Simone, quem procura acha, né? É óbvio que quem procura acha, e que quem acha cedo consegue tratar. Quem acha tarde, pode ser tarde demais. Então a gente tem que sempre lembrar disso. Ah, não vou ficar fazendo exame não. Quem procura acha. Claro que vai achar. E se achar, vai tratar precocemente, vai ter tratamento, né? O tratamento sai muito mais barato, inclusive. É que nem a limpeza de dentes, por exemplo, tá? A pessoa não vai ao dentista nunca para fazer uma limpeza regular, para olhar anualmente como é que estão os dentes. Aí quando de repente dá uma dor, você já tá tendo que fazer um canal, extrair o dente, enfim, um tratamento caríssimo. Não era mais fácil ir lá fazer uma limpeza, dar uma geral precoce? É disso que eu tô falando, né? Então, a mesma coisa, gente, são órgãos que estão trabalhando 24 horas por dia, né? Então, quanto mais velho a gente vai ficando, obviamente, mais atenção a gente tem que dar aos sinais do corpo, né? Então, às vezes o corpo não tá dando sinal, mas eu vou lá ver qual é. Eu vou fazer um exame, eu vou dar uma olhadinha, né? Eu vou ver se tem uma pinta esquisita, vou lá no dermatologista, pô, apareceu uma pinta estranha, né, no meu corpo. Gente, vai no dermatologista olhar que pinta que é essa. Às vezes tu tá nas costas, você não enxerga, então o que não mora com ninguém ou não, ninguém viu a sua pinta. Vai lá pro dermatologista dar uma olhada, por exemplo. Então a gente precisa ter essa ideia, não é ser uma pessoa psicótica, gente, não tem nada a ver com isso. A pessoa tem mania de doença, não é isso, não é ser hipocondríaco, qualquer sinal a pessoa acha que já vai morrer, não é nada disso. Eu tô falando de exames de rotina, esses exames preventivos que são extremamente necessários, exames de sangue, principalmente uma mulher que está entrando na menopausa ou que está na menopausa, que vai aparecendo sinais inflamatórios. Por exemplo, a obesidade. A obesidade, se você já vem com sobrepeso e obesidade já há um tempo, a gente tem que saber que a obesidade, o sobrepeso, é uma inflamação crônica. E assim, ela é um baixo grau de inflamação, mas é uma inflamação, tá? Então, se você já vem com quadro de sobrepeso e obesidade por longo tempo, é necessário que você faça, sim, exames de sangue para investigar se isso não está afetando algum tipo algum exame teu. Então, não é ser psicótico, hipocondríaco, nada disso. É simplesmente você entender que isso aqui é uma máquina que precisa ser avaliada. A gente precisa passar um scanner na máquina. Para quem tem carro, por exemplo, a pessoa que tem carro, uma vez ao ano tem que ir lá pelo menos trocar o óleo, né? Dar uma geral, dar uma olhada nos amortecedores e tudo mais. Gente, por que você não vai fazer isso com o seu corpo, né? A gente tem aí, na verdade, uma rotina que tem que incluir cuidados básicos que é diária. Essa rotina diária, que a gente cansa de falar aqui, que eu canso de falar para vocês, né, sobre atividade física, sobre alimentação, fazendo esse paralelo com o carro. Porra, tu vai botar gasolina em qualquer postinho que tu vê, vou botar ali água no meu carro no lugar de gasolina, né, que acaba acontecendo isso, as pessoas trocam o tipo de combustível, né, do próprio corpo. Então, assim, vou trocar uma refeição saudável e bacana por um lanchinho qualquer de pouco valor nutricional, cheio de ultraprocessado. Então, assim, essa manutenção mínima que a gente faz já tem que garantir pra gente, né, alguma saúde. Agora, imagina quem não faz a rotina mínima de atividade física, de evacuação, de sono regular, né? Imagina quem não faz o impacto que isso vai dando pro corpo, né? Então, por isso que a gente precisa, principalmente se você já não cuida, né, da parte básica, a gente tem que pensar mais ainda sobre essa possibilidade de fazer essa manutenção de uma forma mais efetiva. Então, se você já não faz atividade física, se você come mal, se você não dorme, se você não faz terapia, então, meu amor, você tem que correr mais vezes para fazer análise sobre de como você está, né? Só que a gente tem os sinais que são visíveis, né? E esses sinais visíveis, né, às vezes as pessoas demoram a tomar providência. Então, às vezes você tá sentindo uma dorzinha e aí você continua, a dorzinha vai aumentando. Peraí que acabou, a bateria tá baixa, não sei como. Gente, eu enchi essa bateria hoje, já tá baixa. Estão me ouvindo aí? Quem tiver, dá um joinha pra mim, vê se tá me ouvindo bem ou se tá ruim o som, por favor. Tá? Dá um joinha pra mim, quem puder,
para me avisar? E aí, assim, quando a gente fala, né, sobre essa... qual é o sinal? Às vezes o sinal aparece e você demora, né, como foi o meu caso, por exemplo, a prestar atenção nele. Então, às vezes é uma dorzinha, às vezes é uma coloração estranha na urina, as fezes que estão com um aspecto estranho, você já não dorme há várias noites e acha normal, você acha normal pular refeições, virar à noite, né, perder horas de sono vendo Netflix, por exemplo, tá? Então, se você acha que é normal dormir mal, evacuar de forma irregular, não beber água, essas coisas todas, se você já acha normal, maiores as chances desses sinais aparecerem e você não se atentar a nenhum deles, tá? Então, a gente começa a se adaptar, né? A gente é muito adaptável. Então, assim, eu tô com uma dor na minha coluna, eu vou me adaptar à dor. Ao invés de ir lá e tratar e ver o que é e levar até o final, não. Eu vou tomar analgésico porque, tá incomodando. Eu sei que eu tenho uma hérnia, mas eu não tenho o que fazer. Claro que tem, né? Então, assim, é importante que quando o sinal aparecer, quando os sintomas aparecerem, você correr e tratar a causa. Por exemplo, eu tenho muitos pacientes que, eu tenho uma azia que não me abandona. Aí o que a pessoa faz? Toma omeprazol, toma antiácido, a pessoa fica na base da medicação para a azia passar e não vai lá olhar o que é a causa dessa azia. É que eu tenho uma gastrite, eu tenho um refluxo, eu tenho uma esofagite, e tudo bem. Eu vou tratar, o médico passou o remédio para mim, eu vou tratar. Cara, e não faz a dieta correta para aquilo ali, para tratar de vez. Não toma as providências necessárias, continua tomando refrigerante, enchendo o estômago de cafeína, por exemplo, né? Então, assim, a pessoa começa a olhar os sintomas. Gente, eu acho que eu vou ter que tirar aqui o microfone, tá? Deixa eu tirar aqui o microfone do... Vou continuar falando aqui sem isso, tá? Me avisa só, por favor, se vocês estão me escutando. Faz um joinha aí pra mim, porque eu não sei porque minha bateria do microfone acabou, mas eu falo alto mesmo, então vai dar uma diferença aí de qualidade, mas pelo menos a gente vai falar e não vai acabar a bateria no meio. Enfim, então assim, presta atenção quando esses sinais aparecerem para você fazer o tratamento adequado, gente. Trata a causa, né? Então, a pessoa, por exemplo, que tem um intestino super irregular, ou tem diarreia, ou tem uma prisão de ventre crônicas, e acha normal. Eu fico 4 dias sem evacuar e acha normal. A gente precisa parar de normalizar esse tipo de sinal, gente. As pessoas normalizam alguns sinais que não dão para normalizar. Tá? Eu não consigo amarrar meu sapato porque eu não tenho flexibilidade. E a pessoa continua achando aquilo normal. Como assim? Né? Vai trabalhar sua flexibilidade. A minha barriga me atrapalha para eu cortar a unha do meu pé. Outro dia o paciente falou isso para mim. Eu não consigo mais cortar as unhas do pé porque minha barriga atrapalha. E eu falei, então vamos diminuir essa barriga para você cortar sua unha do pé. Não, eu vou na podóloga. O quê? Como assim, gente? Vai na podóloga. Você não consegue abaixar para cortar tua unha e tá achando normal. E aí, essa normalização de coisas que são na verdade, disfuncionais, são muito preocupantes, tá? Outra coisa que a gente acaba normalizando também, além dessa questão do estômago, de refluxo, de azia com frequência, dor nas costas, né? A obesidade e sobrepeso é outra coisa. Não, eu sou assim mesmo, já entreguei para Deus. Gente, entende uma coisa. Sobrepeso e obesidade são inflamações de baixo grau e que em longo prazo vão trazer algum tipo de prejuízo, tá? Então, não é para deixar, porque eu não ligo para estética. Não tem absolutamente nada a ver com estética essa questão que eu tô falando. Tá? Então, assim, um abdômen super protuso com uma gordura visceral intensa. Isso aqui é a barriguinha de chope, isso aqui é calo sexual. E a pessoa brinca com a história, né? Achando, isso aqui é calo sexual. Gente, isso não é algo que, assim, tem que ser brincado. Isso tem que ser tratado, né? Meu açúcar deu alto, sabe? Deu alto, mas eu não sou diabético, não. Gente, até quando você vai esperar o diabetes chegar?
Então, assim, às vezes as pessoas vêm com uma hemoglobina glicada e uma insulina alterada no exame, ó, há um tempão. Ou então teve um pico de glicose alterada só e não fez os exames necessários para ver o que era a causa daquilo ali. E aí o que a pessoa faz? Nada. Espera virar um diabetes, por exemplo. Então, gente, se você corre rápido, você tem como evitar determinadas doenças e, principalmente, você tem como tratá-las de forma adequada e mais barata, menos dolorosa, tá? Então, algumas dores, assim, às vezes as pessoas esperam a dor ficar insuportável, o incômodo ficar insuportável para tomar uma providência, né? Então, às vezes, assim, tô aqui de óculos hoje, porque hoje realmente tô com muita dificuldade de enxergar. Gente, tem gente que, não tô enxergando não, mas tudo bem, depois eu vou no oftalmologista, não tem problema não. Eu tô com uma mancha aqui que tá aparecendo e não liga, porque não me incomoda a ponto, né, do negócio de tomar uma providência. Então, às vezes, eu não sei se é preguiça, eu não sei se é achar que, comigo não vai acontecer, porque às vezes acontece isso, não, comigo não vai acontecer. Eu tenho algumas pacientes, por exemplo, que ficam 2, 3, 4 anos sem ir ao ginecologista para fazer um preventivo, né? E aí, gente, se você pega as coisas no início, não é muito mais fácil de você tratar um câncer de mama, por exemplo, um câncer de útero, de ovário, seja o que for? É muito mais fácil, você tem um prognóstico infinitamente melhor, você tem curas efetivas, né? Agora, você vai deixar o negócio avançar? Não, né? Então, um outro fator, por exemplo, alguns pacientes meus, eu tenho problema de ácido úrico elevado. Mas não dói não dói. Enquanto não doer, enquanto a gota não se instalar todos os cristalzinhos nas suas articulações, enquanto não doer, enquanto não inchar e não te deixar de cama, né, assim, sem conseguir se movimentar, tá tudo bem. Depois aí eu tomo um remédio, eu faço um mês de dieta e tá tudo resolvido. Não é assim, gente. Se você tem alguma coisa que é crônica, você tem que tratar para sempre, né? Você tem que observar para sempre, né? Uns períodos você vai ter uma restrição um pouco maior, em outros você vai ter uma flexibilidade maior, mas o importante é que você não perca isso de vista, né? Então, quando a gente fala da questão dos sinais do corpo, tá? A gente precisa, de fato, dar a ele o descanso necessário, o alimento necessário, o movimento necessário. A gente precisa fazer com que isso seja, de fato, algo para se ouvir. Mas o que acontece? A gente está desconectado do próprio corpo. A gente está desconectado das nossas necessidades. A gente está desconectado das nossas, principalmente dos nossos desejos em relação a isso. Sabe quando que a pessoa acha que está se conectando? Que vontade de comer um brigadeiro, meu corpo tá pedindo um brigadeiro. Isso aí a pessoa escuta, né? E aí a pessoa não escuta os outros sinais. Oi, Silvinha, feliz aniversário atrasado! Eu ia te mandar mensagem hoje. Feliz aniversário atrasado, obrigada, amor. E aí, o que acontece? Quando a gente se desconecta dessas informações, né? A pessoa tá, sei lá, sofrendo um abuso psicológico, num relacionamento ruim, né? Constantemente triste, deprimido e tal. A pessoa não vai procurar uma terapia, por exemplo, gente. Não, eu tenho amigos, eu vou tratar com amigos. Gente, amigo é bom, mas não trata, né? Amigo é uma terapia bacana? Mas acontece que, assim, tem coisas que são muito profundas, que você tem que fazer, é só a terapia que resolve. Então, a gente tá tão desconectado com o corpo, né? Que a gente só quer os prazeres. E eu já falei disso 1 milhão de vezes. Eu quero o prazer de um brigadeiro. Eu quero o prazer... eu não vou à academia hoje, não. Não, hoje eu quero ficar lagarteando no sofá para sempre. Gente, eventualmente isso acontecer... Pode acontecer, óbvio, né? Tem aquele dia que realmente seu corpo está pedindo descanso e você tem que ouvi-lo. Agora, se o seu corpo pede descanso durante, no mínimo, 4 vezes na semana, durante horas e horas... tem alguma coisa errada. São esses sinais que eu quero que vocês comecem a prestar atenção, né? Se é o tempo todo uma fadiga tão intensa, vai ver o que é essa fadiga, né? Isso não é normal. Não é normal a pessoa estar constantemente cansada, constantemente fatigada. Isso não é normal. Ou a dieta tá errada, né? Ou os hábitos estão tão ruins a ponto de levar a esse tipo de fadiga. Então, o que a gente tem que... O que é o normal, né? Então, assim, se você... A gente tem que perceber, não é só na saúde
física, a gente tem que perceber a saúde mental também, né? A gente tá no Setembro Amarelo, que a gente já falei na outra live sobre a importância da gente fazer esse tipo de avaliação criteriosa em relação à saúde mental, né? Então, por que você não busca ajuda na hora que tem que ser ajudado, né? Então, assim, eu trouxe o meu exemplo hoje, né? Porque eu acho que é importante a gente se conectar. E aí, o que aconteceu? Eu tava, como eu falei pra vocês, a infecção foi muito braba, muito horrível. E aí, cara, uma fadiga muito intensa. Uma fadiga intensa, muito grande. E aí eu tinha que trabalhar na internet, né? Assim, eu era obrigada a fazer os atendimentos, que eu tentei continuar até onde eu pude os meus atendimentos. E aí é outra coisa também que a gente vai falar sobre a questão do trabalho, né? O trabalho influenciando, né? Tirando a gente dos sinais, né? Continuei trabalhando, falei, normal, não, isso aqui não, vai passar. Eu sempre achando, o negócio vai passar rápido. E aí, eu cheguei numa hora que eu falei assim, cara, eu não consigo nem olhar pra internet. Eu não conseguia olhar pro Instagram, gente, sem brincadeira. Eu não conseguia, eu olhava aquilo assim, ai não quero. Aí vendo, eu cheia de dor, com fadiga intensa, eu olhando as pessoas felizes, brincando, sorrindo, ai, não quero ver isso. Então, assim, a minha saúde mental me obrigou a tirar aquilo, sabe? Essa visão. Não é que eu estivesse invejando as pessoas, nem nada disso. Mas realmente, assim, você já tá se sentindo mal. E aí você vê. Eu comecei a ter medo. Eu fiquei assim, gente, será que eu vou morrer? Será que eu vou ter um troço? E agora eu vou ter que internar, eu vou ter que ficar mal e não sei o quê. Enfim. E fora que quando você busca o Google também, né? Às vezes acaba acontecendo também essa história, né? Eu falei assim, vou lá olhar, né? O pielonefrite, o que é. Falei, gente, pode dar uma septicemia, você pode morrer. Pronto, né? Você já acha, né? Que vai ter um troço, né? Enfim, o que é importante... E aí, o que foi importante pra mim? Eu falei, cara, eu estava com uma fadiga tão intensa, mas tão intensa, que eu falei, eu não quero olhar nem pra internet, né? E aí, o quanto que a gente também... fica se forçando ao trabalho, por exemplo, né? Eu não podia... Eu sou profissional liberal, né, gente? Então, assim, se eu não trabalhar, eu não ganho. Então, para um profissional liberal, quando ele para eu desmarcar paciente, é porque meu estado já tá, assim, no top, tá? Então, assim, pra eu chegar no extremo de desmarcar paciente, é que realmente o bicho está pegando muito sério para o meu lado, tá? Então, assim, a gente tem que entender... Às vezes, assim, uma pessoa que é seletista e tal, talvez, eu consigo lá uma dispensa no trabalho e tal, mas nem sempre isso é possível, né? Eu, como profissional liberal, nem sempre isso é possível. E aí, eu acho que são pessoas que têm mais tendência a ignorar sinais, né? Então, assim, embora eu seja super cuidadosa com essa questão da prevenção, eu sou muito rigorosa com isso, com a prevenção, de fato, depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu devia ter ido rápido, né? E não fui, porque, não, tem que trabalhar, até a hora que você não pode mais trabalhar. Então, assim, quem não para por bem, vai parar por mal em algum momento, tá? Você tem que sempre pensar nisso. Se você não parar por bem, se você não der pausas necessárias, as pausas são importantes, tá? Eu falei sobre pausa hoje no meu stories, coloquei isso. As pausas são importantes para você até reavaliar, onde é que tá o erro aqui? Aonde eu errei, aonde que eu preciso melhorar, né? Eu sou uma pessoa que tem uma hidratação muito boa. Aliás, espera aí só um minutinho. E que só não fiquei pior porque a minha hidratação é maravilhosa, né? Só não tive uma piora de quadro porque minha hidratação é muito boa, tá? Então, às vezes, eu tenho alguns pacientes que, por exemplo, não conseguem o tempo para almoçar, não conseguem tempo para tomar água ao longo do dia, não tem tempo de ir no banheiro fazer xixi, fazer cocô, nada disso, tá? Então, assim, essas prioridades que a gente dá, né, provavelmente o nosso corpo vai sentir esse impacto de alguma forma. A gente precisa colocar atenção ao que merece ser ouvido, tá? Então, se você tem... a pessoa tem um zumbido no ouvido, por exemplo, tá? Um zumbido estranho e tal. Gente, vai investigar, vai no otorrino pra ver o que é, né? Não. Aí a pessoa se acostuma com barulho. De vez em quando meus ouvidos tampam e a pessoa se acostuma com aquilo. A gente faz uma anamnese
que é um rastreamento metabólico, tá? E que a gente vai vendo uma série de sintomas, né? Você tem entupimento de nariz, entupimento de ouvido com frequência, micose na unha. Esse tipo de coisa que parece que é muito banal, gente, mas que pode, por exemplo, micoses frequentes, elas podem representar uma desregulação aqui do teu bioma, tá? Então, assim, você pode estar com a microbiota desbalanceada, se você tem micoses com frequência, por exemplo, tá? Então, é importante que a gente tenha essa atenção para coisas que ainda estão no início, ainda estão sinalizando, né? Para que isso não se agrave e para que isso não se torne um problema grande, tá? Então, às vezes, por exemplo, se eu tivesse corrido antes, talvez eu não precisasse pagar um antibiótico caríssimo, né? E ter que consumir um antibiótico de alto espectro e tal. Então, a gente precisa entender até onde posso deixar para lá. Cara, e o que eu faço quando isso acontecer? Né? Realmente apareceu um negócio aqui esquisito. Vou logo, vou tratar logo, às vezes não é nada. Mas é melhor você saber que não é nada do que ficar com aquilo ali crescendo, 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 ou tomando uma proporção que vai diminuindo a sua qualidade de vida, tá? Então, hoje, era o que eu queria trazer para vocês, era sobre esse ouvir o corpo, tá? Escuta, quando seu corpo pedir assim, hoje eu preciso parar, né? E isso não quer dizer para você ficar imóvel e sedentário, tá? Mas, não, hoje eu preciso parar. Eu tenho alguns pacientes que falam assim, ai, Simone, eu tive uma semana muito pesada, eu não treinei a semana inteira. Isso não é um bom sinal, tá? Se você, aquilo que eu falei lá no início, se você mais de 2, 3 vezes na semana, você fala, ai não, tô muito cansada, não vou fazer exercício, tem alguma coisa errada com você, né? Vai investigar essa fadiga, tá? Isso não é normal. É porque eu tô trabalhando muito, isso não é normal. Então, vai investir o que é. Pode ser uma dieta completamente equivocada, uma falta de nutrientes que a gente precisa consertar, a gente precisa avaliar isso, tá? Eu até comentei, eu até coloquei um post que tinha sido um stories, sobre a necessidade de pré-treino. Às vezes as pessoas vêm, ai, tô muito cansado, preciso de um pré-treino. Não, você precisa consertar sua rotina. Às vezes não é pré-treino que você precisa. Então, assim, às vezes a pessoa tá tomando lá o omeprazol e ela tá precisando tratar daquele estômago, aquela microbiota gástrica, ele precisa tratar daquilo, né? E não, vamos lá, toma omeprazol. E não faz a dieta adequada, tá? Então, eu quero muito que vocês hoje, eu quero que você enumere pra você quais são os problemas que hoje você está deixando para depois. Quais são aquelas conversas, sabe, difíceis que você precisa ter? Vamos lá, isso é um problema que pode se agravar no futuro. Você não acha? Pode sim. Né? A gente vai engolindo sapos até a hora que o sapo explode no seu sistema digestivo, né? Então, assim, aquela conversa indigesta talvez vire uma doença futura, né? Aquilo que a gente não resolve agora pode, as doenças psicossomáticas elas existem, né? O nosso corpo adoece por problemas não resolvidos também. Então, eu quero hoje que você enumere os problemas que você precisa resolver de fato, os sinais e sintomas que você está tendo e que você não está dando atenção, ou então aquela coisa que você está brigando a vida inteira, né? Então, assim, eu tô há 1 ano e meio para perder 5 quilos. Vamos lá, vamos tratar de vez esses 5 quilos, 10 quilos, sei lá o quê. Estou sem força nenhuma para pegar uma sacola de supermercado, vamos tratar disso, né? Ou você vai esperar ficar incapacitado e incapacitada no futuro, né? Eu quero hoje que você enumere esses sinais, esses sintomas que estão visíveis e que estão te incomodando. E se você não tem sinais e sintomas, mas não faz exames há um tempo e tal, vai fazer um exame preventivo. Vai sim saber como é que tá o exame de sangue. Ai, quem procura acha e trata rápido e mais barato. Vai lá no teu dentista, quanto tempo você não vai lá fazer uma limpezinha nesses dentes? Vai lá, vai visitar teu dentista, vai visitar teu dermatologista, vai olhar se não tem uma pinta nas costas esquisita aí, que de repente precisa de atenção. São essas coisas que eu queria trazer para você hoje. Não espera um sinalzinho pequeno virar um sinal gigante. Não espera um ligeiro incômodo virar um incômodo gigante.
Assim, isso é prevenir, isso é correr antes da doença chegar, é antes do problema se agravar. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Eu quero simplesmente, a gente já vai encerrar a live, que hoje a live é rapidinha, tá? Eu ainda tô em recuperação, então ainda tô num ritmo meio ranhetando, sabe? Mas eu queria trazer isso para vocês, eu queria trazer a minha experiência negativa, infelizmente, né, para fazer com que vocês entendam da importância de ouvir os sinais logo que eles aparecem, tá bom? Então, segunda-feira, se Deus quiser, na semana que vem a gente vai voltar para ter uma nova live. Se você chegou agora, dá uma olhada desde o início, que pode ser que essa live seja para você. Obrigada, Claudinha, obrigada. Então, assim, eu quero que você hoje enumere esses problemas, veja todos os profissionais que você tem que visitar e não deixa de cuidar de você, tá bom? Segunda-feira a gente se vê de novo na nossa live de segunda para uma live de primeira. Um beijo, até semana que vem. Tchau!